Bem-vindos, pessoal. Nós entramos, então, no nosso tema da aula 4, em planejamento público. Essa aula vai ser mais rapidinha, ela é gravada, né? A intenção é que a gente tire dúvidas em relação ao tema na próxima aula, que vai ser presencial, tá? E hoje a gente vai falar sobre alguns elementos que são fundamentais à questão da operacionalização do planejamento dentro do setor público. Os três principais, claro, governança, governabilidade e accountability. Então, a gente vai explorar um pouquinho a mais, com profundidade, esses três conceitos teóricos, né, para que a gente consiga ter uma clareza maior em relação a como se opera diante do Estado, tá bom? Bom, vamos começar pela governabilidade, né, que é um elemento tão importante para a gente aí dentro do cenário político, né, dentro do cenário institucional brasileiro, né. Governabilidade é um problema que leva a impeachment, tá? Então, no cenário em que a gente experimentou recentemente o impeachment, né, já são 2 impeachments na história da redemocratização nacional. É importante a gente ter um conhecimento e uma clareza do que seria esse elemento, esse conceito teórico da governabilidade, ok? No plano diretor da reforma gerencial, né, constata-se que o problema no Brasil reside, deixa eu consertar aqui, a gente conserta ao vivo, reside na governança e não na governabilidade, tá? Por quê? Porque governabilidade são as condições de apoio político para o exercício de um determinado plano nacional em relação a um programa de governo, tá? Então não adianta só você se eleger. Você precisa, quando se elege, apresentar um projeto, um plano para a nação, e esse plano para a nação tem que ter apoio dos representantes congressistas que também foram eleitos no legislativo, para que esse projeto ou esse programa de governo ele seja devidamente aprovado dentro das instâncias nacionais institucionais e efetivamente implementado. Então, governabilidade diz respeito ao apoio político. E isso no Brasil, essa questão da legitimidade, né, da legitimação para o exercício do governo, e ela é muito pacificada por 2 elementos. Primeiro, porque a gente tem uma Constituição. Então, não é um governo que aparece do nada. É um governo que surge, que emerge dos princípios constitucionais legítimos e jurídicos, né, da ordem jurídica social do Estado Democrático de Direito, que fala que uma vez ganhando nas urnas, a pessoa se elege de forma legítima, de novo legítima, para o exercício do cargo. Então, a pessoa está legitimada para exercer a função. Mas isso não significa, na urna, que a pessoa que é eleita, né, que foi eleita pelo voto, ela pode fazer tudo que ela quiser. Por quê? Porque a gente não vota em projeto ou programa, a gente vota na pessoa e no partido. Então, quando a gente vota num nome X, Y, Z, a gente está atribuindo o cargo para aquela pessoa ocupar aquele cargo. Agora, não significa que todas as ideias delas vão ser aceitas dentro da estrutura social. Para ter essa estrutura de aceite, a governabilidade coloca para a gente a necessidade de negociação política e democrática. E isso se exerce, então, portanto, na coalizão necessária entre executivo e legislativo para implementar agendas, né, uma vez que são essas 2 instâncias que vão ter a possibilidade de, né, a prerrogativa de implementar reformas no país. Mas entre executivo e legislativo, nós temos um presidente, um governador e um prefeito. Muitas vezes a gente tem 21 vereadores, né? Às vezes a gente tem 40, 50 deputados estaduais, a gente tem mais de 500 deputados no Congresso Nacional, né? Então a gente tem todo um elemento de você ter que negociar essas reformas dentro do espaço da governabilidade. E são esses espaços dentro do legislativo que trazem um caráter de representatividade mais profunda para o desejo nacional, porque a gente elege um presidente apenas, mas a gente elege mais de 500 deputados. Esses 500 deputados, perdão, esses 500 deputados, são eles que vão exercer o nosso papel de fiscalização, eles que vão exercer o papel de negociação, de aceitar as reformas que são propostas, eles que vão fazer essa ponte entre o que é proposto dentro da dinâmica do executivo e o que é efetivamente implementado na sociedade. Além, claro, de propor, né, mudanças a partir da representação. Então,
no nosso bicameralismo, né, federativo no legislativo, a gente tem o Senado representando os estados, os interesses dos estados, e a gente tem a Câmara de Deputados que representa diretamente o povo, a vontade do povo. Então a gente tem um pacto federativo no Brasil de governabilidade, que é uma reforma proposta por um presidente da República, por exemplo, ela tem que ser aceita pelos entes federativos estaduais, ou seja, pelos estados, e ela também tem que ser aceita pelo povo, porque senão entra esse aspecto da equalização, né? Você pode ter um presidente que privilegia muito estados do Sudeste e prejudica estados do Norte e do Nordeste. Você pode ter uma proposta presidencial que valoriza muito o Centro-Oeste, por exemplo, prejudica o Sul. Então tem todo um embate, né, dos governos dos estados, né, que devem ter autonomia regional, né, para desempenhar suas funções e, eventualmente, os interesses da União. Então, o Senado faz essa equalização de interesses entre governos dos estados e a presidência da República. Por outro lado, a vontade do povo, da população, ela se exerce por meio da eleição dos deputados. Daí a importância da gente ter clareza de que tudo que passa no Brasil não passa porque um presidente, um governador ou um prefeito fazem. Passa porque os membros do legislativo deixam. Porque se os membros do legislativo não deixarem, não permitirem, eles têm elementos suficientes, inclusive, para impedir um presidente da República, impedir um governador, impedir um prefeito, por exemplo. Daí a importância da gente entender que, dentro da esfera democrática representativa, o poder que exerce maior peso não é o executivo e nem o judiciário, e sim o legislativo. Em tese, o seu voto para deputado, para senador, para vereador, vale mais do que o voto para presidente, do que o voto para governador, do que o voto para prefeito, tá? Então, essa questão da governabilidade diz respeito ao exercício legítimo por meio do voto, da Constituição, né? E por meio do acordo político que é exercido na esfera política e democrática mesmo, tá bom? E no Brasil a gente não tem um problema de falta de apoio, porque a gente tem mecanismos, né? Pelo menos no plano diretor da reforma administrativa do aparelho do Estado, né? A gente tem aqui um problema, na realidade, de fazer o serviço público, fazer a entrega do Estado chegar no cidadão. Não um problema de representatividade, porque a gente elege. A gente elege as pessoas têm que dar um jeito. Depois que a gente elege, eles têm que dar um jeito de chegar num acordo lá, porque senão o Brasil não avança. Se o Brasil não avançar, se o Estado de Minas não avançar, se a Prefeitura de Montes Claros não avançar, na próxima eleição a gente vai ter mecanismo do voto, inclusive, para falar, olha, esses agentes não têm capacidade de implementar as reformas que o povo, que nós, enquanto população, julgamos necessárias. Portanto, nós não vamos reelegê-los. Entende? Então é importante para eles chegarem num acordo também, porque esse acordo é fundamental para a implementação de mudanças que vão garantir a reeleição dos agentes. Então, essa questão da representação, nós já temos resolvidas e temos resolvido de forma constitucional, tá? Então, o problema no Brasil não diz respeito a escolher, a exercer voto. O problema do Brasil se mostra na governança, que é a capacidade de implementar políticas. Capacidade de implementar políticas diz respeito à capacidade de articulação. Então, o problema não é escolher os nomes, é fazer esses nomes trabalharem em prol do Brasil, né? É fazer a máquina administrativa pública ela ser mais célere, ela ser mais rápida, né? Eficiente, é capaz de rapidamente implementar mudanças e responder aos anseios da sociedade, garantindo um estado de bem-estar social. Tá? Então, se uma reforma, por exemplo, leva 3, 4 anos para ela acontecer, em 3, 4 anos acontece o mundo, entende? Então, para você implementar uma política pública, você precisa de um sistema mais rápido, você precisa de um sistema mais enxuto, você precisa de um sistema que garanta condição para um exercício total da democracia com a soberania do povo, e precisa garantir que esses espaços da administração pública federal, né, judiciária, ou seja, a prestação de serviço, a parte do Estado que atende diretamente o cidadão, ela tem que ser eficiente e eficaz, gerando efetividade, né, nos anseios da sociedade e resolvendo efetivamente os problemas. Então, se é decidido uma política pública, por exemplo, de criar novas universidades e institutos federais, né, universidades estaduais, institutos federais, universidades
federais, enfim, criar novas instituições públicas de ensino, nós não temos o problema apenas de aprovar a política. Nós temos um problema de aprovar a política de forma consistente com o que é desejado e validado pelo legislativo, para em seguida colocar isso no orçamento, implementar e efetivamente começar a prestar serviço de qualidade para a população. Então, o problema da governança é como nós podemos incrementar a dimensão da eficiência e não na governabilidade. Então, o plano diretor, ele, desde a redemocratização nacional, ele não tem focado tanto na governabilidade, ele tem focado mais na prestação de serviço. Entretanto, a experiência recente de 2016 mostra para a gente a necessidade da gente também pensar a governabilidade, tá? A reforma gerencial, ela pretendia apenas devolver ao chefe do executivo a capacidade de governar, né? Governar como? Por meio da prestação de serviço, por meio de uma dinâmica de parceria entre legislativo e executivo, né? Reduzindo o tamanho do Estado, melhorando as condições por meio da competição, intervenção da esfera privada, né? Na prestação de serviço. Então, a ideia, quando a gente criou autarquias e agências autônomas, era melhorar a governança, não melhorar a governabilidade, tá? Como forma de transparência, então, né? Essa ideia da governança, ela se daria por três linhas principais, que a gente já viu nas últimas aulas. Contratualização de resultado, que é o contrato de gestão, o acordo de resultados, né? A gente conhece em Minas como acordo de resultados. Competição controlada, que é administração indireta com o terceiro setor, tá? Que é a ideia de que ONGs poderiam prestar serviço, o governo lança um edital para prestador de serviço, aí organizações sociais, ONGs, fundações, poderiam disputar esses recursos para prestar esse serviço à sociedade. E pelo controle social por meio da participação popular. Tudo isso, inclusive essa questão da participação popular, não foi para aumentar a legitimidade do sistema, mas sim para garantir o envolvimento do cidadão no planejamento do serviço público para a melhoria dessa oferta de serviço público. Então a gente pode entender que, na realidade, que tem uma confusão aí no pendrive, tá? Tem uma confusão aí no plano diretor. Porque ele vê governança e governabilidade como duas dimensões distintas, quando elas estão embrincadas. Uma está completamente ligada à outra. O cidadão percebe a capacidade do Estado a partir da capacidade de prestação de serviço. O cidadão legitima o Estado a partir da qualidade do serviço público. Então, a dinâmica da legitimidade não pode ser exclusivamente o voto, mas também a satisfação do cidadão em relação ao serviço público que é prestado. E essa satisfação ou insatisfação é que dá o termômetro das ruas. Se as ruas apoiam, se as ruas, de certa forma, elas começam a se voltar contra o governo, protestar contra o governo, isso acarreta uma perda sensível de legitimidade e de governabilidade, porque aí passa a ser a ideia que, se o povo está na rua contra um determinado governante e eu, deputado, me posiciono a favor desse governante que o povo está contra, então eu estou me posicionando contra o povo. Então, esse próprio exercício da governança também impacta diretamente a governabilidade dentro do setor público. A gente não pode simplesmente dissociar uma dimensão da outra, tá? A governabilidade vai se referir, portanto, a um exercício do poder político ou quanto a fé que se deposita nesse exercício legítimo do exercício do poder público. Entende? Ou seja, diz respeito à capacidade de governar. É a crença dentro de um parlamento de que aquela reforma que você traz é boa. É um elemento de negociação, na realidade. Se eu tenho um projeto que vai ser muito bom para o Brasil, que vai beneficiar muita gente, é um projeto que vai, um programa de governo, que efetivamente vai trazer progresso para a população, e eu consigo convencer o deputado disso, eu consigo convencer o senador, eu consigo convencer o deputado, ora, por que a pessoa vai votar contra? Por que ela não vai dar prioridade para isso? Né? Então, a gente tem um exercício da governabilidade por meio, primeiro, da liderança. Primeiro, da liderança. Então, quando uma boa liderança assume cargos, né, de exercício de poder, nós estamos aqui falando de alguém que já tem uma ideia mais ou menos do que vai fazer. Quando ele foi eleito, ele traz essas ideias e ele, no meio do afã popular, né, do afã popular, ele vai desenvolver sua proposta e vai ser aceita pelo legislativo, porque é isso que o povo elegeu. Então, todo governo começa num ciclo, né? Ele começa num ciclo de governo muito bom, né? Ele começa num ciclo de governo muito
otimista. Por quê? Porque se acredita que aquilo que foi chancelado nas urnas vai ser aquilo que vai trazer o que há de melhor para o Brasil. Então, a governabilidade, todas as vezes após o início da eleição, ela tende a começar muito alta, para ela ir se desgastando ao longo do mandato, entende? Que é quando as pessoas já começam a desconfiar. Olha, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos que a gente elegeu. O que melhorou? O que está melhor? Está melhor, por exemplo, a minha capacidade de consumo? Eu consigo comprar mais com o meu dinheiro? Eu consigo ter mais segurança? Eu estou sentindo um otimismo geral, né? Eu estou sentindo que as oportunidades de trabalho estão aparecendo. Eu estou sentindo que eu tenho condição de me inserir dentro do mercado produtivo com mais segurança. Eu estou sentindo que o serviço público garante que eu tenho uma certa segurança, inclusive, para adoecer e não morrer numa fila de espera. Eu tenho esse otimismo, né? Então, essa chancela, quando a gente elege alguém, a gente começa alto, só que ao longo do tempo as pessoas começam a questionar, tá? Então, são as duas fontes primárias que a gente tem de apoio para o exercício do governo, e a gente não pode esquecer nunca delas. Primeiro, apoio popular, que é o povo. O povo tem que estar satisfeito, né? O povo sanciona e chancela aquele governo pelo voto. O povo faz manifestações populares a favor ou contra do governo. O povo se manifesta pelo exercício do apoio dentro de uma estrutura democrática. O segundo é o apoio partidário, que é esse apoio exercido no campo da política mesmo, no campo lá do Congresso, no campo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no campo da Câmara de Vereadores de Montes Claros. Então, esse apoio partidário, que é a política organizada, é manifestado nas coalizões. Então, a pessoa precisa ter o apoio do povo, mas também precisa ter o apoio dentro das instâncias partidárias, né, dentro dos partidos onde se exercem as negociações. Então, agora vamos imaginar o caso de um político com baixa governabilidade mesmo. O que é a baixa governabilidade? É um político, por exemplo, que ele não consegue ter liderança. Ele chega para todo mundo prometendo mundos e fundos. Não, nós vamos fazer X, Y, Z. Passa 1 ano, passa 2 anos de governo, ele não consegue apresentar com qualidade reformas, projetos, programas, né? Ele não consegue apresentar efetivamente um pacote de alterações que vai, por exemplo, levar um país, um estado ou um município para o futuro, né? Para o futuro que as pessoas julgam como bom. Essa incompetência técnica, essa incompetência política de fazer coalizões, vai levar à segunda forma de apoio dentro da estrutura nacional. Então, se o cara falha na política, ele tem que começar a ir para chantagem no dinheiro, né? E o que é a chantagem do dinheiro? Essa prática fisiológica que a gente tem desde Sarney, que é que quando um deputado ele sente que ele não tem uma agenda que ele consegue apoiar adequadamente em relação ao governo, ele começa a vender o apoio dele. Por quê? Porque ele sabe que o governo não vai trazer progresso para a população. Só que ele, deputado, ele não quer perder o voto. Então, o que ele faz? Já que o governo não vai fazer nada de bom para o povo, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou fazer algo de bom para o povo. Então, ele vai lá e apresenta emendas, né? Emendas, por exemplo, aos projetos de lei, né? Então, emendas ao orçamento. Então, o que ele faz? Por exemplo, tem um projeto lá de orçamento, o executivo vai lá e apresenta. Eu vou e apresento uma alteração, uma emenda, um ajeito, que é a proposta mesmo legislativa. Esse ajeito é que desse orçamento de tantos X bilhões, 5 milhões vai vir, por exemplo, para um projeto meu, eu, deputado, que vou comprar viatura, vou comprar ambulância, para municiar lá o meu curral eleitoral, que é o espaço onde eu elejo. Então, por mais que o governo não está avançando em coisas boas em termos de nação, quando o governo precisa comprar esse apoio popular, né, esse apoio político, perdão, esse apoio político, ele fala o seguinte: beleza, então eu vou contar com o seu voto, e vou liberar esse recurso para você. E aí começa o balcão que a gente está tão acostumado no Brasil, que é o balcão das emendas, é o balcão do dinheiro, dos orçamentos. Que é quando o deputado, para garantir o seu voto, porque ele não acredita, basicamente não acredita no governo, para garantir seu voto, ele precisa, então, extorquir do executivo, por meio de emendas, esses recursos que vão servir para direcionar para os espaços onde eles atuam e onde eles ganham voto, tá? Então, é assim que a gente tem visto o movimento, principalmente nos últimos anos, tá? Dentro deste atual governo, isso tem acontecido muito também, que é a questão do balcão, que é a questão de necessidade de negociação a partir de recursos públicos. Recursos públicos, por exemplo, para garantir
apoio dentro de um determinado projeto do governo, né, para conseguir, por exemplo, garantir a estabilidade institucional com risco do impeachment, né, por causa da insatisfação popular acumulada com a falta de apoio político dentro dos partidos, né, é um fato muito curioso que, por exemplo, nós tenhamos um presidente da República que não tem partido. Então, apesar dele fazer uma parte de uma base governista, ele não tem partido, exatamente, então isso mostra uma determinada fragilidade de apoio dentro da estrutura partidária, né? Então, assim, a gente vê essa questão do balcão com muita presença nos dias atuais, né? Então, mesmo que seja um governo legítimo, um governo constitucional, um governo que tem uma fonte jurídica para o exercício do poder, né, ele ainda carece da governabilidade, e essa governabilidade tem sido exercida mais pelo poder econômico do governo do que pelo poder político de influência e de coalizão dentro do espaço institucional. Governabilidade também quer dizer que o povo precisa estar satisfeito, lembra? Portanto, é importante processos participativos também para garantir a governabilidade. O que é o processo participativo? O povo participando da prestação de serviço, o povo sendo consultado sobre questões nacionais. Né? A gente tem o plebiscito, a gente tem o referendo, a gente tem instâncias democráticas que vão decidir também assuntos relevantes para a nação. Governabilidade quer dizer também que um governo que quer se legitimar pela voz popular, pela voz das ruas, ele tem que investir mais em participação, em transparência, conselhos, né, estabelecer conselhos participativos, estabelecer mecanismos pelos quais a consulta popular pode ser feita, né, e isso ajuda o povo a ter um entendimento maior e politização para avaliação do que o governo está fazendo. Esse projeto de lei é do interesse nosso? Esse é do interesse nosso? O que é, de fato, dentro do nosso interesse? Decisões públicas são legítimas a partir do momento em que elas são aparadas por anseios da sociedade e pela crença generalizada de que aquele governo é bom, de que aquele governo está fazendo um favor para a população, de que aquele governo está entregando benefícios para a população. Tá? O desafio, então, da governabilidade consiste em conciliar esses interesses, tanto em nível de política, né, de chão, né, que a gente chama, que é o exercício popular da política, e na política organizada, que são os partidos, políticos. Por que isso é importante para a gente em relação ao planejamento estratégico? Né? Porque, basicamente, o planejamento estratégico é um programa de governo. E o presidente, o governador, o prefeito, quando eles apresentam esse plano de governo precisa ser chancelado. E, eventualmente, a capacidade de implementação desse planejamento, desse programa de governo, deriva da legitimidade que as pessoas dão para, né, um poder delegado, que as pessoas delegam para a pessoa para acreditar que aquilo efetivamente vai fazer bem para o país, vai fazer bem para o Estado, vai fazer bem para o município. Esse programa de governo, portanto, demanda planejamento, demanda articulação, demanda convencer as pessoas de que aquilo é um projeto relevante para o país. Entende? Então, esse projeto relevante para o país vai ser efetivamente resultado de negociações. Precisa ter competência técnica? Precisa ter competência técnica. Com certeza precisa ter competência técnica. Você precisa consultar inteligência nacional, né? Consultar especialistas. Fazer um bom programa demanda ter muita inteligência e um corpo técnico muito bom por trás. Mas depois que você tem esse programa, vem o trabalho de negociação. E esse trabalho de negociação é chamar as camadas da sociedade, é invocar a participação popular, é fazer esse exercício de chamar o brasileiro para dialogar e fazer principalmente esse trabalho de chamar os partidos, de chamar os deputados que também foram eleitos com voto popular para negociar, para falar, para explicar, para chamar para o debate, para o diálogo, para convencer. O exercício de convencer demanda uma boa relação entre executivo e legislativo, nesse sentido. Perder governabilidade significa perder a crença de que você tem capacidade de entregar. Entende? Então, quando a população começa a ter uma rejeição muito alta, né? Não a aprovação, a rejeição muito alta, falar que o governo não está bom, que o governo está médio, que o governo está ruim, somada à falta de apoio entre os partidos, por exemplo, quando você nega dinheiro para os partidos,
ou quando você, além de negar dinheiro, não consegue convencer mais, aí a gente configura um cenário em que o impeachment se torna viabilizado, porque ele é um fenômeno jurídico e político. O impeachment, na realidade, ele deriva de Constituição. A Constituição diz quando um governo pode ser impeachmentado. Né? Tem lá crime de responsabilidade. Então, esse impeachment para governo ruim, né, tem sido adotado na história do Brasil como um remédio, né, tanto no caso do Collor quanto no caso da Dilma, em que a gente, nos dois casos, tanto o Collor quanto a Dilma foram inocentados no STF. Então não teve crime de responsabilidade diretamente, porque eles foram inocentados, tá? Mas esse impeachment aconteceu a revelia disso. Nos dois casos aconteceu a revelia. Então, o impeachment no Brasil, historicamente, tem sido utilizado como um remédio para governo ruim. A própria Constituição fala que não deveria ser assim, né? Que é quando o cara perde o apoio da população e perde o apoio dos partidos. Né? E isso tem sido feito para o legislativo avançar em pautas no sentido de impedir governos. Então, isso tem sido utilizado, a questão da governabilidade, mais como instrumento de poder para retirar determinados governantes, né, do que necessariamente uma medida de avaliação da sociedade, que, por exemplo, no final de um ciclo democrático, chega e fala, um governo não foi bom, vamos criticar para não reeleger. Né, vamos criticar para não reeleger. Então, esse elemento de governabilidade, no Brasil, ele gera uma insegurança institucional muito grande. Porque, em tese, a gente faz impeachment de pessoas que não estão condenadas por crime de responsabilidade, simplesmente pela falta de apoio. Entende? Falta de apoio no Brasil tem justificado impeachment. Tá? Justificou o de Collor, justificou o da Dilma. Esse desafio, então, da governabilidade mostra pra gente o quanto que a nossa democracia é frágil. Por quê? Porque não é só a questão de abandonar o barco, é porque quando o governo perde a governabilidade, trava. É quando o Brasil trava, não consegue fazer mais nada. Entende? Então, isso chega num ponto que um governo ele não consegue travar e terminar o ciclo travado sem conseguir fazer nada. O Congresso Nacional, especificamente, né, ele tem feito esse trabalho de, uma vez que travou o Brasil, não tem governabilidade mais, vamos fazer o trabalho de retirar essa pessoa daqui. E aí, aquela comoção nacional, né, que vocês viveram em 2016, é a questão de movimento de rua, é a questão de partido político chamando, né, a gente viveu um momento no Brasil que, em 2016, que as pessoas estavam indo votar pelo impeachment, não pela questão do avanço no Brasil. Eles iam lá votar pela minha família, pelo meu amigo, pela minha igreja, ou seja, eles não tinham nenhuma justificativa boa para dar para a gente do porquê que era o impeachment era necessário, né? Foi uma cena um tanto quanto patética, tá? Mas uma cena patética que mostra bem para a gente a dinâmica da política organizada. Na realidade, aquilo ali é reflexo da incapacidade de negociação, da incapacidade de ter boa-fé, na incapacidade de ter gestão, dentro, na época, chefe do executivo da Dilma, em relação ao Congresso Nacional. Chegou num ponto que os parlamentares não acreditavam mais e davam qualquer desculpa para simplesmente tirar, porque não acredita mais que seria capaz de fazer alguma coisa. Tá? A violação, então, da governabilidade, ela se dá pelo exercício ilegítimo de poder. E o que é o exercício ilegítimo de poder? Primeiro, ilegalidade. E é aí que a gente tem que problematizar a questão do impeachment. Porque o impeachment, ele não é apenas um fenômeno político, ele tem sido utilizado como fenômeno político. Mas no Brasil ele também é um fenômeno jurídico, tem que ter atendimento de demandas legais. Daí que muita gente traz a ideia de que foi golpe. Por que a ideia do que foi golpe? Porque o golpe, especificamente, ele acontece com a ruptura do institucionalismo jurídico, que é a perda das condições jurídicas previstas na Constituição. Então, se existia uma previsão em quais circunstâncias jurídicas seria possível, e o caso pelo qual está sendo julgado não está em nenhuma delas, então, em tese, não existe legitimidade constitucional para o exercício do impeachment. Daí a necessidade de criar uma narrativa de que foi golpe, de que isso aí foi ilegítimo, que não era o caminho, né? Mas, de certa forma, dentro da história brasileira, meio que a gente passa por cima da Constituição mesmo. Entendeu? O legislativo, quando ele vê a situação, ele passa por cima da Constituição mesmo e fala, vamos fazer. Entende? E com base nisso, a gente vê essas formas ilegítimas de exercício de poder se proliferarem. A maior delas, clientelismo. Clientelismo é favorecimento ilícito, né? Favorecimento, governabilidade por meio do toma lá da cá, da troca de favores, né? A relação entre patrão e empregado em troca de apoio, né?
o cargo de confiança que a gente coloca dentro da administração pública, é o agente que vai lá dentro dos partidos que vai fazer coalizão para dar benefício como cesta básica, bolsa de estudo para o povo, para efetivamente ganhar voto, sabe? Prometer, olha, essa comunidade inteira aqui vai ganhar cesta básica e bolsa de estudo se tal pessoa for eleita. Entende? Aí faz essa promessa, e aí vamos lá, clientelismo. Então isso não é legítimo para a estrutura democrática brasileira. Estabelece uma relação de submissão. A gente vê isso no nepotismo, por exemplo, emprego de familiares, né? Já foi proibido pela Constituição emprego de familiar. Já foi proibido pela Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos, e já foi proibido pela súmula vinculante 13 do STF. Ou seja, já foi proibido por lei, já foi proibido pelo STF, e a gente ainda sabe que ex-mulher de político assume cargo de confiança. A gente ainda sabe que filho de determinado parlamentar está ocupando cargo de confiança em determinadas instâncias. Então a gente vê esse exercício de nepotismo ainda acontecendo em função do próprio patrimonialismo brasileiro, que efetivamente não consegue ainda ter um nível de maturidade institucional para conseguir combater essas relações de poder ilegítimas dentro do Estado. Então, o nepotismo existe, né? É um traço do patrimonialismo brasileiro. Hoje, o nepotismo ele é cruzado, né? Ele não é direto. O que é? Eu tenho dois deputados, um amigo aqui, outro amigo aqui. Ele chega, os dois querem empregar seus filhos. Aí, o que ele faz? Um tal deputado tem uma influência, por exemplo, na prefeitura de um município X, o outro tem uma influência no município Y. Então, esse deputado arruma para o filho desse o emprego lá na prefeitura X e vice-versa. Então, começa aí o nepotismo cruzado pelos acordos. Um deputado arrumando emprego para ex-esposa, para filho, para sobrinho, para neto e por aí vai. Entende? Principalmente com o uso de cargos de confiança. Inclusive, hoje, isso é um dos exercícios de maior imoralidade que existe dentro do setor público, mas que a gente ainda insiste em debater como se cargo de confiança fosse uma coisa positiva. Entende? Mas é um excelente traço do que foi o patrimonialismo no Brasil e um excelente modelo daquilo que a gente nunca deveria voltar a ter. Por quê? Porque a burocratização nesse aspecto foi vantajosa. Porque aqui a gente não está falando de pessoas que têm vocação pública, que têm interesse e capacidade técnica de estar lá. A gente precisa melhorar nosso sistema de concurso? Precisa, claro que precisa. Né? Mas uma coisa o concurso traz: imparcialidade, impessoalidade. Passa quem conhece. A partir daí, a pessoa vai exercer a função dela porque ela é empregada do Estado, não do governo. Ser empregado do Estado significa que ela serve o Brasil. O governo passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas a pessoa ainda está lá, no serviço público, servindo o povo, o Estado brasileiro. Ela é concursada. O servidor de governo, o empregado de governo, que é, por exemplo, o empregado em comissão, ele serve o governo. Então, ele não está pelo povo brasileiro, ele está para beneficiar o governo. Então, o compromisso dele não é necessariamente um compromisso democrático com a população, é um compromisso de privilegiar e ser privilegiado dentro da estrutura do governo daqueles que ocupam posições de poder. E isso a gente vai ver muito nas práticas corporativistas, né? Criam-se entidades representativas, tá? Entidades representativas que podem ser legítimas ou ilegítimas, tá? Podem ser legítimas ou ilegítimas. Quando que elas são legítimas? Quando, por exemplo, estabelece entidades de classe, sindicatos, né? Sociedade civil, né? Agentes, movimentos sociais, esses são legítimos. Quais são os corporativismos? Corporativismos são as coalizões que se fazem dentro de determinado poder para privilegiar determinados agentes privados. Então, a gente tem um corporativismo que é legítimo, que é, por exemplo, as entidades de classe. É importante que hajam sindicatos, é importante que existam entidades representativas de classes, né? Movimentos sociais. Mas não é legítimo esse corporativismo fisiológico, típico, de grupos partidários, por exemplo, por meio de caciques do partido, que vão lá e começam a privilegiar agentes, não por causa da capacidade técnica, mas é porque é familiar, porque é parente, porque é amigo, entendeu? Então, a gente vê o corporativismo acontecendo de forma legítima e de forma ilegítima. Tá? Então, o corporativismo, o legítimo, ele é importante para neutralizar conflitos. Se, por exemplo, os trabalhadores dentro do setor público estão insatisfeitos com a condição de trabalho, o corporativismo vai fazer esse efeito, né, de um sindicato
dizer, olha, tá errado, nós vamos fazer greve, não tá certo, tem que agir de um jeito melhor, né? E isso dirime esse conflito para conseguir gerar coesão dentro da organização. Então, esse corporativismo é legítimo e dá conta. O que não pode acontecer é um corporativismo ilegítimo de coalizão, né, relacionada a estruturas de beneficiamento ilegítimo dentro da estrutura privada. Corporativismo legítimo pode ser do tipo estatal ou neocorporativismo, tá? Que é quando o Estado, o corporativismo estatal, é quando o Estado diz quais são as entidades que representam tais coletivos. Então, o Estado cria entidades representativas, tá? Isso é um corporativismo estatal. A gente tem, por exemplo, sindicatos, né, que são criados dentro da estrutura do Estado. Já o neocorporativismo, a gente está falando de movimentos das ruas mesmo, movimento popular, integrantes de coletivos orgânicos, que são públicos, né, mini públicos que a gente chama, que são públicos interessados naquele assunto, que geram movimentos sociais que vão lutar politicamente pelos seus interesses, né, por aquilo que é desejado. Nesse neocorporativismo, então, a gente está falando hoje de uma sociedade que está muito mais politizada, que começa a ir para a rua, que começa a buscar interesses sociais, né, agendas sociais, agendas políticas populares, e é importante que a gente, inclusive, eu entendo que é importante a gente fomentar esse tipo de exercício de cidadania, que é quando basicamente o cidadão sai da figura de mero espectador e ele começa a tomar atitude em relação à insatisfação diante do governo. No neocorporativismo, então, a gente tem um exercício de legitimidade que eu entendo que é, por mais que, por exemplo, não tenha previsão na lei, eu entendo que é muito legítimo. Por quê? Porque ele deriva diretamente da manifestação popular. E isso é o verdadeiro exercício da democracia. No neocorporativismo, hoje, as entidades da sociedade civil, elas conquistam espaço por meio da luta política. E é essa luta política que, de fato, vai constituir o pleno exercício da democracia. Ok? A falta de governabilidade pode ser categorizada tanto quanto ingovernabilidade quanto não governabilidade. A não governabilidade é uma crise de governabilidade e governança ao mesmo tempo. É quando a população está insatisfeita, né? A população está insatisfeita e o parlamento, por exemplo, não está ajudando mais, não tem mais crença. Então, isso é a não governabilidade, que é quando o governo trava, né? Quando o governo trava. A ingovernabilidade é quando todos, na realidade, se voltam contra. Entendeu? Não é que o povo não está apoiando mais, é que está todo mundo contra. Entendeu? Então, enquanto que a não governabilidade o apoio vai se perdendo diante de crises como crise econômica, né, crise fiscal, falta de ajuste, né, em relação ao o que entra e o que sai dentro do governo, a ingovernabilidade é quando as pessoas começam a se revoltar contra esse governo, querendo tirar esse governo. Então, no Brasil, a gente tem situações de não governabilidade quando o governo, por exemplo, trava. A gente vê isso muito em prefeituras, né? Quando a prefeitura não consegue avançar mais, aí trava tudo, aí no final era um governo que não tinha governabilidade nenhuma, então ele não conseguia implementar. Já uma situação ingovernável é quando a população começa a apresentar sedições, que são revoltas, né? São suas pequenas revoltas contra a estrutura governamental. E isso faz com que comecem a ter muitos protestos, né, muito quebra-quebra contra um governo para dizer que, mandar a mensagem que não existe mais governabilidade, é ingovernável. Portanto, aí que acontecem os movimentos, né, de troca de governantes. Ok? A governança. Governança, por outro lado, diz respeito à capacidade de entregar benefício. Governança aqui a gente está falando de qualidade do serviço público. Aqui a gente está falando da qualidade da entrega, tá? Na iniciativa privada, governança significa o quê? Que a gente tem o dono da empresa, e tem os executivos da empresa. O dono da empresa exerce governança sobre os executivos, porque quem faz as coisas na empresa não são os donos, são os executivos. Então, quem entrega o resultado da empresa é o executivo, mas ele é fiscalizado, ele é governado pelo dono, que basicamente fica lá no conselho de administração. Tá? Então, essas empresas são administradas e controladas pelo dono, pelo exercício dos executivos, que são governados pelos donos. Esse trabalho a gente chama de governança. Tá? Então, isso quer dizer que toda política, regulamento, toda decisão tem que ser chancelada pelo dono. A cultura organizacional, a estratégia de gestão, tudo isso passa pelo chancelamento do dono, né?
é chancelado pelo dono. A chancela, né? Não é chancela, não. Chancela do dono. Então, nesse sentido, governança pública, por outro lado, quer dizer da nossa democracia representativa. Hoje a gente tem uma ideia muito errada do que é a democracia. A gente fica pensando que o povo está aqui embaixo e que os governantes estão aqui em cima. Na realidade, é o oposto. O povo é o dono da coisa pública e os governantes têm que obedecer à vontade popular. Governança, portanto, diz respeito à capacidade de uma população de fiscalizar, uma capacidade de uma população de orientar, a capacidade da população de avaliar, de dizer se está bom, se está ruim, o exercício do trabalho entregue pelos representantes. Então, isso quer dizer, na governança, que nós precisamos entregar serviço de qualidade para o cidadão. Nós temos que satisfazer esse dono que é a população. Então, governança é a capacidade de entregar benefício, é a capacidade de fazer a população gerar um estado de bem-estar social, é a capacidade de entregar, implementar políticas públicas. Né? Então, a governança ela sempre tem esse caráter instrumental mesmo, esse caráter de munir a população com instrumentos de avaliação da gestão pública e do quanto que a população tem capacidade de forçar a melhoria dentro da administração pública. Então, a gente tem um problema muito forte, né, de criar meios pelos quais a população pode dizer para a gente o que está bom, o que está ruim, para a gente melhorar dentro do serviço público. E a gente melhora a governança como? Melhorando os instrumentos da administração pública, melhorando a nossa forma de atendimento do cidadão, melhorando nossa forma de atendimento de avaliação da satisfação, né, do bem-estar percebido pelo cidadão, né, melhorando as nossas formas de comunicação com o cidadão para que ele se sinta atendido pelo serviço público, né? Então, isso diz respeito a melhorar os instrumentos, a máquina de gestão da administração pública para garantir que ela seja mais democrática, participativa, para que ela seja mais eficiente, para que ela gere o benefício esperado, né? Então, a gente aqui está trabalhando em técnicas de gestão. O plano diretor, portanto, está focando na necessidade da gente aumentar a governança no país, né? Melhorar as formas de participação, melhorar as formas de atendimento do cidadão, melhorar as formas de prestar serviços públicos, né? Responder às demandas da sociedade, entregar benefícios, né? E isso tudo tem sido feito por meio de técnicas de gestão. Como a técnica de gestão hoje ela é muito dominada pelas escolas de administração privadas, né? Então, as técnicas de gestão que os governos neoliberais mais recentes, né, que são os governos desde do plano diretor, né, da reforma, que é o governo FHC, tem feito, é de adotar a ideia do neogerencialismo, né, que é a ideia de pegar práticas do setor privado, da gestão das empresas do setor privado, e adotar nos órgãos, né, instituições públicas. Um novo termo, então, vai surgir, que é essa ideia lembra do New Public Management, que é a nova gestão pública, né, que é o gerencialismo, né, da reforma gerencial, surge aqui esse termo também de nova governança pública. Junto com essa ideia de New Public Management, que é basicamente esse gerencialismo, surge essa ideia de nova governança pública também. Essa nova governança, ela vai tentar fazer com que a gente potencialize esses mecanismos de participação, né? Esses mecanismos de participação da sociedade civil se dariam como? Pelo canal de voz, por meio de ouvidorias, por meio de instrumentos de avaliação do serviço público, né, por meio de questionários lá que você de satisfação, por meio de autoatendimento, autoatendimento no sentido que você mesmo vai lá no site, você mesmo vai se autoatendendo, né, dentro das opções, você mesmo vai preenchendo, você mesmo vai criando um autoatendimento ali. Né? Então, isso são lógicas de incorporar a sociedade civil na prestação da gestão pública, por meio de consultas populares, né? Consulta pública, que é feito também, né? Para levantamento de opinião popular a respeito de um determinado assunto. Né? Então, essa governança, ela tem crescido, né? Essa nova governança, essa ideia tem crescido desde o governo FHC. Né? E hoje abrange o que a gente chama da ideia de governo eletrônico, que é o tema da próxima aula também. Essa governança vai ganhar o nome, que é e-governance, né? E-governance. Vai ser essa ideia de automatizar cada vez mais a gestão pública, fazer ela se dar cada vez mais de forma mais informatizada, né, automatizada, mais rápida, que é a utilização de estratégias políticas, sociais, né, e econômicas para
fazer a inclusão digital do cidadão para que ele participe ativamente dentro do setor público. E hoje a gente fala disso, gente, em conceitos, por exemplo, como smart cities, né, cidades inteligentes. Cidades inteligentes, por exemplo, tem um aplicativo da cidade. Sabe o Waze, por exemplo, o Waze, o Google Maps? Você passa, por exemplo, numa determinada rua, você percebe que tem lá um buraco tremendo. Você vai e sinaliza lá, ó, tem um buraco. Por meio do aplicativo, isso vai direto para a memória da prefeitura. Essa prefeitura, então, recebe lá todas as notificações de buracos da cidade e faz o planejamento de tapa-buracos, de operações tapa-buraco, a partir dessas cidades inteligentes. Então, faz consultas relacionadas a bairros, faz integração do transporte público, né, para que tenha uma maior eficiência dentro do transporte público. Então, esse conceito hoje de informatização da gestão pública, ele hoje está muito em voga, principalmente nesse conceito de cidades inteligentes. Então, essas novas tecnologias têm sido utilizadas como instrumento para incremento de governança, para aumento de governança, para aumento da participação e, ao mesmo tempo, aumento de voz. Então, por exemplo, daqui, se todo mundo daqui uns dias tiver um aplicativo em relação a cidade vai poder fazer uma consulta e vai lançar para todos os cidadãos. O que, que você acha, por exemplo, da reforma da praça tal? Aí vai te dar uns modelos lá de projetos, né? E você vai votar em relação a esses modelos de projetos. O projeto que vencer diretamente na consulta popular vai ser implementado na Praça X. Entende? Então, isso é um elemento de empoderamento do cidadão, mas também um de envolvimento do cidadão para que o cidadão tenha conhecimento em relação às estruturas. Então, a gente tem o orçamento participativo, a gente tem aí a ideia, né, que o cidadão pode participar das discussões relacionadas ao orçamento, do que vai ser feito, do que não vai ser feito, em nível local, tá? Tem sido feito a partir de consultas do Senado. O Senado Federal faz muitas consultas em relação a projetos de lei específicos, né? Então a gente tem essa aí, o uso da tecnologia hoje, do incremento da cidadania por meio das tecnologias de comunicação e informação. E isso tem criado redes, né? Redes de informação integrada. Por quê? Porque com base nessas consultas, isso vai direto para alimentar outros sistemas de informação, e esses outros sistemas de informação podem gerar toda uma análise de políticas públicas relacionadas a partir dessa informação que é gerada pela consulta popular, por exemplo. Essas redes vão horizontalizar e articular demandas da sociedade, servindo de tecnologia da informação para nutrir novas políticas públicas dentro da sociedade de forma participativa e democrática. Mas ainda tem necessidade de preparação cidadã para o governo eletrônico. Por quê? Porque hoje o cidadão, por exemplo, ele não compreende orçamento. Ele muitas vezes ele, né, no afã de trabalhar, né, e prover para sua própria família, ele não se envolve em assuntos públicos. Muitas vezes ele não sabe quais são as obras que estão sendo tocadas na cidade dele. Ele não sabe por exemplo, ele não sabe reforma da previdência se é bom, se é ruim. Ele não busca conhecimento profundo a respeito de uma educação para a tomada dessas decisões. Reforma tributária, muitos não estão por dentro do que está acontecendo, não estão conhecendo em profundidade quais são os prós e contras das propostas, entende? Então ainda existe uma necessidade de preparação cidadã para que essa consulta seja efetivamente representativa. Porque muitas vezes a pessoa vota conforme a moda, conforme está nas redes sociais, conforme está nos algoritmos, né? Então a gente precisa. Aí às vezes acaba votando para uma coisa que depois descobre que não era aquilo que ela queria. Então hoje a gente ainda precisa amadurecer nossos sistemas de participação e integração dentro do setor público para garantir que os resultados sejam legitimamente à vontade popular majoritária. Ok? Por fim, accountability. Accountability vem de uma expressão inglesa que significa to hold accountable, ou seja, é ser capaz de responsabilizar uma pessoa, ser capaz de ter condição de identificar a pessoa que seria responsável e tornar ela responsável de fato por aquilo que ela entrega. Então, a accountability diz respeito, né, a pelo menos 3 dimensões. Transparência, da gente conseguir identificar quem é a pessoa, né, que fez errado ou que deveria ter feito de outra forma. Justificação, que é transparência de o que levou a pessoa a fazer, quais foram os motivos, e de responsabilização, que é a capacidade de punir ilícitos. E aí, accountability diz respeito à nossa capacidade de pegar atos de corrupção, pegar atos relacionados a desvio de finalidade dentro do setor público, né? Pegar a falta de transparência, a falta de eficiência dentro do setor público, identificar quem está sendo ineficiente e por que está sendo ineficiente.
né? Então, a accountability vem de uma onda de democratização, principalmente dos anos 80, 90, no sentido de aumentar a transparência para a sociedade, né? Conseguir trazer para a gente quem é, de qual CPF que está por trás ali daquilo que foi errado, qual CPF está por trás daquilo que não está conseguindo entregar, né? Hold accountable, então, significa trazer o agente para responder efetivamente pelos seus atos. E não deixar de forma solta. Ninguém sabe quem devia ter feito, ninguém sabe quem devia ter entregue, ninguém sabe quem de fato era responsável por aquilo. Ao contrário, a accountability vem exatamente para suprir isso, para tornar rastreável o ilícito, para tornar rastreável a ineficiência, e com isso a gente conseguir melhorar os sistemas com mais eficiência e com mais transparência e com mais honestidade, com mais capacidade de justificação e análise em relação à administração pública. Então, a accountability, ela se relaciona com o uso responsável do poder e dos recursos públicos. E tem a função de exatamente corrigir esses abusos, corrigir ineficiências, corrigir quaisquer tipos de desvios existentes dentro da administração pública, garantindo, assim, uma prestação justa e eficiente dos serviços públicos à sociedade. Então, a accountability pressupõe duas partes. Primeiro, uma que delega a responsabilidade, que é a população. Lembra, de novo, a população está aqui. De outro lado, o governante, que é responsável pela gestão. O governante tem o dever de responder à população. Hoje a gente vê uma inversão muito forte, né? É quase como se o político estivesse acima de nós, como se ele fosse aquela coisa maravilhosa. Não, ele está lá porque eu estou deixando ele estar lá. Ele está lá com meu dinheiro, inclusive. Ele está lá com um voto da democracia. Ele, acima de tudo, ele tem que responder para a democracia. Essa mesma democracia que o elegeu. A gente não pode simplesmente achar que o cara ele pode ser maior do que a democracia, que o sujeito pode ser melhor do que qualquer tipo de responsabilidade que não foi dada pelo povo. Ele não pode achar que é Deus que dá o poder para ele. Ele não pode achar nada disso. Quem dá o poder é o povo. Portanto, acima de tudo, ele tem que responder para a democracia. E de forma transparente e de forma honesta. Cria-se, então, a obrigação de prestar contas. Ele precisa prestar contas para o povo. Ele precisa mostrar exatamente o que ele fez. Ele precisa mostrar exatamente, justificando por que ele foi eficiente. Ele tem que trazer para a gente, e aí a gente, nós, povo, população, a gente que decide se foi bom, se foi ruim, se foi lícito ou se foi ilícito, tá? Então, acima de tudo, o dever democrático de responder para a democracia, isso tem que ser inquestionado. Não, nenhum político dentro de uma democracia pode se legitimar por meio do discurso de que é Deus, ou é porque não tá bom, porque não estão me apoiando. Ninguém pode falar nada disso. Ao contrário. Se ninguém está apoiando, é porque a pessoa não teve competência política para ocupar o espaço que ele está, para vender a ideia do projeto que ele tem para a nação, para o Estado ou para o município. Okay? Mas, acima de tudo, ele tem que responder para a democracia. Accountability, então, pode ser entendido como capacidade do sistema de prestar contas da promessa. Então, se ele promete, ele tem que depois prestar contas do que ele entrega, do que ele não entrega. Diz respeito a rastrear, saber rastrear a responsabilidade. Os sistemas de informação hoje informatizados, automatizados, têm ajudado a gente bastante nisso. Porque ele diz para a gente quanto tempo tem que o processo ficou lá parado em tal pessoa, né? Diz para a gente qual foi a qualidade da decisão, fica lá tudo registradinho, então depois a gente consegue rastrear, a gente consegue verificar o que de fato foi feito, se foi legal, se foi ilegal, a gente consegue saber qual CPF que vai responder pelo ilícito, né? Hoje, a gente tem falado muito de accountability como uma necessidade da população, né? De controlar a corrupção, de controlar ilícito, de controlar coronelismo, de controlar nepotismo, de controlar patrimonialismo no geral, né? Outro nome que tem sido utilizado em português para accountability, o termo accountability ele ainda é muito utilizado na literatura como um todo, tá? Mas em português tem sido utilizado como governo responsivo, ou responsividade, que é a capacidade de governo de ser obediente aos anseios sociais e entregar com honestidade. Existe, então, um forte espectro, né, político na accountability também. O que é feito com a transparência? A gente não pode esquecer disso também. Porque, às vezes, o governo, ele não é ilícito, mas ele é incompetente. Então, a transparência mostra para a gente que aquele governo é incompetente, né?
Nós temos um problema sério no Brasil em relação a isso, que quando o governo é incompetente, já começa o intuito golpista, né, de ir lá e falar, ó, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar, mesmo a Constituição não deixando. Então tem um espectro político nisso. Peraí, se o governo é incompetente, significa que a gente tem legitimidade de trocar esse governo? Se for assim que o Brasil quer, a gente precisa mudar a Constituição, gente. Hoje a Constituição não deixa. Hoje a gente está falando de rompimento atrás de rompimento da ordem jurídica constitucional. Tá? De outra forma, né, de certa forma, quando a gente vê essa accountability, ela tem sido utilizada, essa transparência tem sido utilizada mais para fragilizar o governo e para a tentativa de trocar o governo, fazer impeachment, dar golpe. Hoje a gente vê isso de novo, né, a discussão sobre impeachment de Bolsonaro, né? A gente fica discutindo impeachment atrás de impeachment, parece que a gente banaliza a questão do impeachment, né? Então, essa accountability ela precisa ser utilizada para atender melhor o cidadão, para criticar um governo, para falar, olha, está ruim, formar consciência cidadã. Tal governo foi ruim, não deu conta, não entregou. Esse talvez não seja o caminho. O que tem sido feito no Brasil é o uso político das informações públicas, que é, não tá bom? Em vez de discutir com o brasileiro por que, que não tá bom, o pessoal vai lá e fala, tá bom, política é ruim, vamos dar golpe, vamos fazer impeachment, vamos tirar ele de lá. É isso que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, esses interesses antidemocráticos que falam que a gente tem que respeitar a Constituição e respeitar o governo, mostram para a gente que o accountability ele tem que vir regulamentado junto com uma certa responsabilidade. Porque se você pegar a transparência de informação para você romper com a ordem, qual é o sentido da transparência? A transparência não deve servir ao rompimento da ordem. A transparência tem que servir para a melhoria da qualidade do debate, para a melhoria da qualidade da escolha política do voto, não para fazer populismo. Não para chegar e falar, ai, que pessoa horrível, vamos colocar o meu que é melhor. Tá? Hoje a gente tem accountability, vamos classificar accountability, né? A gente tem accountability legal, tá? Que deriva da ordem jurídica, ou seja, eu presto contas porque a lei me força a prestar contas. Então a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, a lei de acesso à informação, né? Que são duas leis importantíssimas no Brasil que garantem a transparência, né? O acesso à informação pública e o acesso aos demonstrativos de como o recurso público foi gasto, né? E a accountability também pode ser classificado como horizontal, vertical e societal. O que é uma accountability horizontal? É aquele que, por exemplo, ocorre dentro da administração pública. É quando o judiciário, por exemplo, fiscaliza o legislativo ou o executivo. É quando o legislativo, por exemplo, fiscaliza o executivo. Né? É quando o legislativo, por exemplo, promove o impeachment dentro do STF, que é uma possibilidade também. Então, o legislativo ele pode estabelecer um impeachment, fazer um controle dentro do STF. Né? Quando o governo, por exemplo, ele sanciona ou ele, por exemplo, veta determinadas leis propostas pelo legislativo. Então a gente tem um controle aí que a gente vai chamar de checks and balances, né? Isso é teoria política, que é de um poder controlando o outro para evitar que haja um despotismo de governantes, né, fora do espaço democrático. Hoje os principais agentes, né, as principais instituições de accountability e controle no Brasil são duas. São as controladorias gerais, então a gente tem a Controladoria Geral do Estado de Minas, por exemplo, tem a Controladoria Geral da União, que é para o governo federal, e a gente tem os tribunais de contas, né? A gente tem o Tribunal de Contas do Estado, né? Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União, que é o TCU. O Tribunal de Contas, apesar de ter o nome tribunal, o tribunal ele não responde para o judiciário. O Tribunal de Contas é um tribunal de julgamento que pertence ao legislativo. Entende? Então, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais responde para a Assembleia Legislativa, não responde para o Judiciário, responde para a Assembleia. E o Tribunal de Contas e as Controladorias Gerais ajudam a controlar a corrupção e, ao mesmo tempo, julgar e verificar se está tudo dentro da lei, se está tudo adequado mesmo, para fazer esse trabalho de verificar onde é que houve desvio, onde que houve algum tipo de irregularidade. Tá? Então, a gente tem hoje nos tribunais de contas, nas agências e nas controladorias gerais, a gente tem órgãos de regulação e fiscalização. Mas tudo dentro do Estado, então é horizontal. Vertical é povo e governo. É povo e governo. Povo em cima, governo embaixo. Que é quando o povo vota para o plebiscito, faz referendos, por meio
né, do exercício direto da democracia, que é quando o povo escolhe seus representantes, verifica se de fato o julgamento das ações foi adequado, né, por meio da escolha de seus representantes. Então, o trabalho da democracia direta, normalmente, é a accountability vertical, que é quando os cidadãos controlam diretamente políticos e governos. Já a accountability societal diz respeito à democracia, né, que é exercida pelo cidadão quando ele se organiza em coletivos. Aqui a gente está falando de movimentos sociais, de conselhos, de fiscalização, a gente está falando de sociedade civil organizada, a gente está falando de, por exemplo, movimentos de rua, coletivos orgânicos, que vão fazer todo um trabalho político de pressionar o governo. E isso aí por mais transparência, por mais controle, por mais fiscalização. Tá? Então, hoje a gente tem movimentos sociais que exercem fiscalização no governo, por exemplo, para dizer sobre determinadas políticas públicas, se está certo, se está errado, tal. Né? No Brasil, a situação de accountability ainda é fraca, porque a gente ainda precisa conversar da dimensão da cidadania. A gente precisa ter formação cidadã. Formação cidadã significa que a gente tem que melhorar nosso sistema de educação básica, né? Aprender que o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, entenda desde cedo os mecanismos de controle e os direitos que ele possui. Então, é a gente falar do ensino básico mesmo, você aprender um pouquinho de direito constitucional, aprender um pouquinho de ciência política, aprender um pouquinho de cidadania, entender que você faz parte todo de um coletivo organizado político, para que você consiga ser capaz de desenvolver interesse sobre assuntos de ordem pública, para que você tenha uma maior preparação para entender o que é um demonstrativo financeiro público, para que você consiga ter capaz de fiscalizar, enxergar, eu quero fazer uma análise, deixa eu dar uma olhada como é que tá as contas aqui, e ter capacidade de entender, né? Então, esse tipo de educação cidadã, isso como um projeto de política pública para o Brasil, isso é uma necessidade que é para ontem, não é para agora, para o futuro próximo, é para ontem. Por quê? Porque a situação de accountability no Brasil ainda é fraca, principalmente em estados e prefeituras, porque pelo menos a mídia faz todo um trabalho de accountability do governo federal e às vezes do governo estadual, né? A mídia às vezes vai lá, dá uma olhada, vê o que tem, porque está atrás de notícia, né? Então a mídia ainda faz um controle. Na esfera federal, o accountability da mídia ainda é muito forte, né? A gente tem pelo menos uma estrutura de mídia que faz esse trabalho de investigação. Agora, em prefeitura pequena, lá do interiorzão de Minas Gerais, lá do interiorzão da Bahia, do interiorzão do Alagoas, do interiorzão lá de Goiás, do interiorzão do Mato Grosso, esse tipo de prefeitura tem pouquíssima gente fiscalizando os trabalhos relacionados ao executivo, ao gasto de recursos públicos. Então, a gente ainda precisa melhorar isso em nível nacional, planificar, para a gente pensar na cidadania e envolver cada vez mais o cidadão dentro do processo. Ok? Bom, essas eram as minhas considerações relacionadas à governança, governabilidade e accountability, tá? Então, a gente encerra aqui a aula e na próxima a gente vai tirar dúvidas e avançar no conteúdo. Ok? Então, encerro aqui e desejo a vocês um bom descanso. Daqui a pouco a gente volta para a próxima aula gravada, que também vai ser objeto de tomada de dúvidas na próxima aula síncrona, ok? Um abraço a todos e até mais.